Cara, então, o Mauro briga com ele mesmo, né? O Mauro é maravilhoso, cara. O Mauro é um dos melhores jornalistas que eu conheço, não só esportivos, um dos caras mais Flamengo estudiosos. pra caramba também. Muito, mas o Mauro, ele... Eu não vou citar algumas histórias de nada desabonadora, mas assim, o Maurão, ele é um cara que às vezes ele senta, você fala bom dia, ele nem fala. Porque ele tá no mundo dele. É um jeito dele, eu sei que eu tenho vários amigos, dos meus melhores amigos na vida, o Dudu. Ele é assim, eu convivo muito bem com o Mauro César, em cima disso. Mas já tivemos tretas. No ar nem tanto, porque a gente se respeita muito, né? E eu até brinco que ele é um dos capitães do meu time, dos meus amigos indefensáveis. Milton Neves, monstro sagrado, Jorge Cajuru, Mauro César Pereira, o próprio Juca muitas vezes. Cara, se você vier falar mal de alguma coisa que ele falou, pode falar, o craque Neto, você pode falar mal deles. Bobear eu até concordo, mas são meus ídolos, meus amigos, meus colegas, gosto pra caramba. O Maurão é ótimo. Discordo de um monte de coisa. Só que eu e ele, às vezes ele fala... Não é mal, ele me critica, fala que eu sou clubista. E eu falo que, olha, cara, eu não sou clubista. E porque aí é a minha definição de clubista. Clubista é um cara que, diferentemente de mim, que eu tô há 33 anos no jornalismo por ser palmeirense há 57 anos. Eu, desde quando tinha 3 semanas como colunista da Folha da Tarde, durante a Copa de 90, eu falei que era palmeirense. E eu, à época, e sempre fui filho do João Mirbetti, que na época era comentarista da Globo, do Jornal Nacional, e meu pai já dos anos 80 e já naquele ano, 1990, quando eu me assumi como... Beleza, eu comecei como colunista da Folha da Tarde, depois virou Agora São Paulo. E virei jornalista esportivo há 33 anos, eu sempre me assumi como palmeirense, porque quem me conhecia minimamente sabia que eu era palmeirense. E ninguém assumia time nessa época. Não era muito fácil. E o meu pai era já um dos 3 palmeirenses mais famosos que tinham, né? A frase do meu pai de explicar a emoção de ser palmeirense estaria anos depois, a partir de 2008, por obra do presidente Paulo Nobre, no vestiário do Palestra Itália. Essa frase é muito usada pelo Abel Ferreira, porque ela está na Academia do Futebol do Palmeiras e está em 2 pontos do Allianz Parque. Então é uma família que a gente tem, o meu pai e eu, uma relação com o Palmeiras que provavelmente nem, imodestamente falando, nem Mário Filho, que sempre não se disse, embora fosse rubro-negro, Nelson Rodrigues, são 2 gênios absolutos, não dá para comparar, eu tô falando, mas assim, nem o Nelson Rodrigues fez tanta coisa com o Fluminense, ou o Mário Filho com o Flamengo, embora o Mário Filho criou o Carnaval e é o nome do Maracanã, basicamente, além de criar o Jornal dos Esportes, que é outro lugar que eu trabalho, um beijo pra galera do Jornal dos Esportes. Cara, assim, ninguém teve uma relação tão intrínseca, tão forte. Então, assim, e mesmo tendo essa relação, eu quero insistir nessa tese, GV. Clubista não é um cara que, como eu, sempre assumiu o meu lado torcedor e não tenho problema algum. Eu tenho mais problema no Allianz Parque do que eu tenho na Neoquímica Arena, na Gávea, em qualquer lugar, no Maraca. Nunca tive problema. No Allianz Parque eu tenho. No Allianz Parque eu posso ser tanto pessoal, como normalmente acontece, eu fico 1 hora para entrar e 1 hora para sair, mas ao mesmo tempo aconteceu há 3 meses atrás. Veio um cara no Allianz Parque com os filhos, até jogam eFootball, tirei foto com eles, gravei um vídeo para mandar para o namorado de um deles e tal. Aí o cara me cumprimentou e falou, pô, Mauro, muito obrigado por atender meus filhos, mas eu continuo te achando um péssimo jornalista e um péssimo palmeirense. Cara de pau, né? Normal, mas eu achei legal. Abriu o jogo, mas ok. Noção, mas voltando, clubista é um cara que, não como eu, que sempre assume a paixão. Clubista é um cara que normalmente fala que torce por um time que não é, torce por um time na Inglaterra, no Uruguai, distorce contra o time que ele não gosta, e todo mundo sabe qual é o time que ele torce. Esse é o clubista. O clubista não sou eu. Eu sou um apaixonado palmeirense. Mas quando eu acho que o Palmeiras não vai bem, ou quando tem mérito do outro time, eu falo. Então, eu sei, a torcida do Palmeiras não gosta de mim, porque fala que eu sou palmeirense mais corintiano, e uma coisa que realmente me tira do sério, quando falam que eu não sou palmeirense. Cara, a única coisa que eu gosto de ser chamado é de palmeirense. Quando alguém fala, ei, palmeirense! E até quando erra, o pessoal fala, nosso São Paulo. Não, nosso São Paulo não, o seu São Paulo, eu sou palmeirense. Como se você fala bem? Eu falei, não, então eu tô errado. Eu brinco falando sério. Assim, o que me tira do sério é falar que eu não sou palmeirense. E outra coisa que me tira do sério é quando mete o meu pai na parada. O meu pai é muito melhor jornalista que eu, mesmo. Muito mais palmeirense que eu, mesmo. Tanto é que ele largou o jornalismo esportivo de tão palmeirense que ele era. E muito melhor pessoa do que eu. Só que quando eles falam que eu escrevo alguma coisa do Corinthians, ou bem do Flamengo e tal, ou agora, quando souberam que eu tô fazendo o livro do Zico, muito palmeirense, parra! Fazer o livro do Zico! Eu falei, cara, eu escrevi 9 livros do Palmeiras e Palmeirenses e tô lançando mais 3 esse ano, só do Palmeiras. Ah, mas você vai escrever o livro do Zico? Eu falei, sim, porque me convidaram. Tá aqui o Bruno Neves, que é um dos parceiros e tal, junto com o Maurício Neves, com o Zico Cultural, porque eu acho que eu tenho condição de fazer o livro do Palmeiras, do Zico. Agora eu vou dar uma carteirada. Acho muito difícil um não palmeirense escrever o livro do Ademir da Guia.
ou ser aceito. Eu vou lançar o livro do Zico dia 25 de março no Museu do Flamengo. Possivelmente teremos muitos narizes torcidos lá dentro. Vamos levar os donos da bola lá para cobrir a sua... Para cobrir o lançamento. Vai ser maravilhoso. Com o José amanhã pra gente botar uma equipe lá. Porque vai ser... Primeiro que é o Zico. E vai estar todo mundo com o Zico. Toda a galera assim. E não é porque eu escrevi o livro, tá... Né, Brunão? O livro tá bonito pra caramba, até porque tem o Maurício... 25 de março no Museu do Flamengo. 25 de março, mas... E é aberto segunda-feira. Mas a gente come. Mas eu consigo o ingresso pra você, sacanagem. Não, você quer R$28. Exatamente. Mas enfim. Passou. Mas tá tudo resolvido, assim, então. De boa. Então assim, eu fiz o livro Eu fiz o livro do Centenário da Portuguesa, que é uma puta emoção. E tava contando aqui a história. Eu trabalhava também com outra editora chamada BB Editora há 11 anos, quando lançou o livro do Centenário do General Severiano. E eu fiz um texto. Aí o texto não foi aprovado, por quê? Porque eu era palmeirense e não botafoguense. Aí eu fiquei... É um dos textos que eu mais gosto na minha vida. Eu falei, quer saber? Não vai estar no livro, mas vai estar no meu blog. E eu escrevi isso aqui. E peguei e publiquei no blog. Para resumir, o livro ia ser de um tamanho, ficou menor, só tem um texto no livro, que é esse texto. E por quê? Porque os torcedores do Botafogo falaram, pô, esse texto tá lindo, esse texto tá do caramba. Chegou a repercussão, chegou na direção do Botafogo e falaram, pô, o texto tá bonito. Aí entra no livro.